Bom dia, filhos e filhas de Deus, Pai seja convosco. Hoje eu venho trazer mais uma palavra abençoada para a vida de vocês. Vocês venham refletir nessa passagem de hoje, que ela venha falar grandiosamente no coração de vocês, em nome de Jesus. Bom, gente, antes de eu estar iniciando a passagem de hoje, não se esqueça, quem estiver assistindo pelo meu canal do YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal quem ainda não se inscreveu e ative o sininho de notificação. Para todas as vezes que eu postar novos vídeos, vocês possam estar sendo avisados pelo canal do YouTube. Bom, gente, hoje eu vou falar três temas. Hoje eu vou fazer a leitura de três passagens. A primeira passagem está na Bíblia, em Mateus, capítulo 4, versículo 18, e vou fazer a leitura até o versículo 22. A segunda passagem, ela está em Mateus, capítulo 9, vou fazer a leitura do versículo 9 até o versículo 13. E a segunda passagem está em Mateus, capítulo 16, vou fazer a leitura do versículo 24 até o 18. Quem te convida aqui neste momento, quem puder abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura de hoje, vamos para mais uma passagem abençoada de hoje. Jesus chama os primeiros discípulos. Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Vamos para mais uma passagem abençoada de hoje. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Ele estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: siga-me, e eu lhe farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e seguiram. Indo diante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, e eles estavam num barco com seu pai, e Zebedeu preparando suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai, e ao barco e seguiram. Agora vamos para o versículo Mateus, capítulo 9. Mateus, capítulo 9. Versículo 9, vou fazer a leitura até o 13. Quem puder acompanhar a leitura. Glória a Deus. Então João vieram perguntar-lhe por que os fariseus o chamado de Mateus. A segunda passagem de hoje. Saindo de Mateus, capítulo 9, versículo 9, vou fazer a leitura até o versículo 17. Saindo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado nas coleterias, e disse: siga-me, Mateus. Levantou-se e seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele os seus discípulos, e muitos republicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos deles: por que o mestre de vocês come com republicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício. Pois eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Glória a Deus. E agora, para a última passagem do dia, Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24 em diante. Então Jesus disse aos discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo e tome sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar sua vida perderá, mas aquele que perder sua vida por causa de mim, por minha causa,
por minha causa encontrará, pois quem adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai, com os seus anjos. Então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Eu garanto que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte, antes que vier o Filho do Homem vindo do reino, vindo em seu reino. Glória a Deus, aleluia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar aqui neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis que eu agradeço, Senhor, por mais um dia de vida, meu Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui, meu Pai, na Tua presença, louvando e adorando o Teu santo nome, Senhor. Pai, peço que neste momento, Senhor, que o Senhor abençoe cada um que está assistindo esse vídeo, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar a família deles, meu Pai. E que o Senhor venha abençoar, meu Pai, cada um em nome de Jesus. Também lhe peço, meu Pai, que esta palavra, meu Pai, que vai ser ministrada aqui neste momento, meu Pai, que esta palavra venha tocar no coração de cada um aí, meu Pai. Te peço também, meu Pai, que o Senhor venha me usar, meu Pai, com um vaso em Tuas mãos, meu Pai. Que não seja a minha vontade, mas sim a Sua, meu Pai. Que o Pai, o Filho e o Espírito Santo venham estar aqui, meu Pai. E que o Senhor coloque, Senhor, as Suas palavras no meu coração, meu Pai. É que eu lhe peço em nome de Jesus. E também lhe peço que o Senhor faça presente aqui neste momento. Fala conosco, meu Pai. Toque em nosso coração, meu Pai. Que essas pessoas que estão ouvindo essa palavra venham abrir o seu coração para receber a Tua palavra, meu Pai. Porque sabemos que a Tua palavra nos ensina, meu Pai. Que Sua palavra nos direciona no melhor caminho, meu Pai. Então eu lhe peço, meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar neste momento. Que o Senhor venha nos dar uma palavra de direcionamento, meu Pai, para a nossa vida. É que eu lhe peço em nome de Jesus e em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, gente, hoje a passagem do Senhor vem falar sobre o chamado de Jesus em nossa vida. Começando aqui no início de Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 25, ao 22, a gente vê muito bem aqui que Jesus, ele começa a chamar os seus discípulos. Então, neste momento, ele encontra 2 discípulos. Quando ele começa a andar pela Galileia, como diz aqui no Testamento, andando na beira da Galileia, Jesus viu os 2 irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. E ele estava lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhe Jesus: siga-me, e eu lhe farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Então, você vê que os primeiros discípulos de Jesus foram Simão, Pedro e André. Eles eram 2 irmãos e naquele momento, quando Jesus estava chamando eles estavam pescando. Eles estavam na beira do mar pescando. Então Jesus chegou para ele e disse: ei, Simão e Pedro, siga-me e eu lhe farei pescadores de homens. E assim Jesus chamou os outros discípulos, como diz aqui também na Bíblia. Indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. E eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, eles deixando imediatamente seu pai no barco e o seguiram. Mais uma vez, Jesus indo atrás de mais 2 discípulos, então ele encontrou ali Tiago e também encontrou João. Então ele falou para eles a mesma coisa, para que eles seguissem ele. Então, Tiago e João, que estavam com seu pai, também se preparando para a pesca, deixaram seu pai e seguiram Jesus. O que essa passagem, esse versículo aqui nos fala? Muitas das vezes, o Senhor, ele está nos chamando para viver as obras dele. Muitas das vezes, o Senhor, ele nos mostra o caminho certo e ele fala conosco: venha e me siga, porque eu lhe farei pescadores de homens. O que o Senhor quer nos dizer com essa palavra? O Senhor, ele sempre nos chama para viver as suas obras. Ele está sempre nos chamando para que a gente possa direcionar no caminho certo, para que a gente venha segui-lo.
seguiram para que a gente chegue no reino de Deus. E quando Jesus chama os discípulos, Simão e Pedro, eles eram pescadores. E eles estavam ali a trabalho. Mas a gente vê uma coisa que nesses discípulos, eles largaram tudo que estavam fazendo para seguir Jesus. E muitas das vezes, quando o Senhor nos chama para fazer as suas obras, quando o Senhor nos chama para seguir o caminho que Ele está preparando para a nossa vida, muitas das vezes a gente não aceitamos, porque a gente temos algo que a gente ainda não algo que a gente ainda temos no nosso passado, algo que a gente ainda temos no mundo. E para que você possa seguir Jesus, você precisa primeiramente deixar tudo as coisas do mundo, largar todo o seu pecado, tudo aquilo que você está vivendo, para que você possa viver as obras de Deus na sua vida, para que Deus possa te moldar, para que o Senhor possa te fazer seus discípulos. Isso é muito importante, porque quando a gente deixa tudo para trás, para viver as coisas de Deus, para viver no caminho do Senhor, essa é a melhor coisa é a melhor decisão que a gente pode tomar na nossa vida, que é viver para Jesus, que é viver o seu ministério, que é viver o que o Senhor tem para nós, que a partir do momento que você começa a viver as coisas de Deus, Deus vai te abençoar poderosamente, porque você está fazendo o que o Senhor quer, o que o Pai está nos pedindo, obedecendo ao Senhor em tudo. Glória a Deus. Continuando a passagem, vamos para a próxima passagem, que é Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Então, nessa passagem, Jesus chama Mateus, que é o, se eu não me engano, o 5º discípulo. Então, ele era, aqui como diz na passagem, vou fazer a leitura, saindo de Jesus, viu um homem chamado Mateus. Estando na coletoria, disse-lhe, siga-me, Mateus. E ele levantou e seguiu. Então a gente vê que depois Jesus chamou Mateus. E Mateus, ele era cobrador de impostos. E quando ele estava ali, Jesus passou e Jesus disse para ele, Mateus, levanta-me. Mateus, siga-me. E Mateus também fez como os outros discípulos. Largou tudo que estava fazendo para seguir Jesus, para seguir o Mestre, para seguir aquele que tem todo o poder e a glória, aquele que tem a palavra da vida. Glória a Deus, aleluia. E continuando a passagem, então, estando Jesus em casa, foram comer com eles e seus discípulos, e muitos republicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele, por que o mestre de vocês come com republicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender que significa isso. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Olha como esta passagem nos mostra. A gente vê muito bem aqui que quando Jesus já tinha reunido os 5 discípulos, então Jesus foram comer com os discípulos republicanos pecadores. E os fariseus, vendo aquilo, eles começaram a julgar Jesus, dizendo, o teu mestre come com republicanos e pecadores? Então Jesus disse para eles, aqui no versículo 12, ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender que significa isso. O desejo misericórdia, não é sacrifício. Pois eu vim chamar justo, pois eu não vim chamar justo, mas pecadores. O que o Senhor quer nos dizer nessa passagem? Jesus é o nosso Salvador. Glória a Deus. Jesus é aquele que veio para tirar todos os pecados do mundo. Por mais que, e muitas das vezes, esses fariseus, eles julgavam Jesus porque Jesus estava comendo com republicanos e pecadores, porque para eles, aquelas pessoas eram pessoas que não mereciam estar no meio de pessoas impuras, porque eles achavam que eles eram os melhores que aquela pessoa, porque eles não tinham pecado, porque eles achavam que eles não tinham pecado. Mas Jesus, ele veio para os pecadores, veio para
para todos, para todas as pessoas. E principalmente porque quando a pessoa está no pecado, quando a pessoa está vivendo uma vida cheia de pecado, o Senhor, Ele vem para tirar o seu pecado. O que essa palavra nos ensina? Você aí que está vivendo uma vida de pecado e acha que não tem perdão, acha que Jesus não pode curar esse pecado que está na sua vida, confessa ao Senhor. Peça para que Ele perdoe todos os seus pecados. Peça para que o Senhor possa tocar no seu coração, para que você possa viver uma nova vida com o Senhor. Porque eu sei, é como o Senhor diz, eu não vim para justo. É como o Senhor diz aqui na sua passagem. Não, glória a Deus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Porque quem tem pecado é que precisa ser curado, não quem é justo que não tem pecado. O Senhor veio para o justo, o Senhor veio para todos, mas o Senhor veio para curar aqueles que estavam em pecados, aquele que precisa dele, aquele que está chamando Jesus para que cure. Toda aquela pessoa que abriu seu coração e pedir e se arrepender de todos os seus pecados, o Senhor, Ele vai vir para tirar todos os seus pecados, para que possa tirar toda essa mancha, para que você possa viver para Ele, para que você possa viver no caminho certo que é Ele, como Ele diz na sua palavra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só pode chegar ao Pai se vir por mim primeiro. Então Jesus, Ele se fez como ponte para que a gente possa chegar no reino de Deus. Então Ele é a cura. Ele é a cura. Então, para que todo pecado seja lavado, Ele é aquele que vai curar os nossos pecados. Então, por isso que eu te falo, se você estiver vivendo uma vida de pecado, peça que Jesus cure todos os seus pecados, arrependa dos seus pecados e venha viver uma nova vida com Jesus. Deixa Jesus escrever uma nova história na sua vida, para que você possa viver no caminho certo que é Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Glória a Jesus, aleluia, Senhor. Então, continuando a passagem, vamos para a última passagem, que é Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 24 e diante. Então, nessa passagem, Jesus, então, fala com os discípulos. Então, Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas aquele que perder a sua vida por causa de mim, encontrará. O que o Senhor quer nos dizer aqui nesse versículo? Se você viver a sua vida para este mundo, se você viver a sua vida como você quiser, você vai perder a sua vida. Por que você vai perder a sua vida? Porque Jesus é o nosso Salvador. Jesus é aquele que morreu na cruz do Calvário para que você possa ser salvo, para que você possa ser perdoado de todos os seus pecados. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que a gente deve seguir é Jesus. Ele é o nosso caminho. Ele é aquele que a gente deve estar sempre ao lado dele. Mas muitas das vezes as pessoas querem viver as coisas do mundo. Muitas das vezes as pessoas querem viver as coisas que não agradam a Deus. Viver as coisas mundanas. E a gente deve entender essas coisas. Devemos viver a nossa vida para Jesus, porque Jesus é a salvação. E é isso que Jesus quer dizer aqui nessa passagem. Como ele diz, aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz e siga-me. Você deve pegar a sua cruz e seguir Jesus. Porque a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, você está sendo crucificado com Ele. A partir desse momento, o mundo ele virá contra você, porque você vai começar a viver as coisas de Deus. Então, a partir deste momento, você será perseguido. A partir desse momento, as coisas virão contra você, mas Jesus estará com você. Jesus estaria ali do seu lado, te protegendo, te abençoando. É por isso que a gente deve estar firme na palavra de Deus. Devemos estar firme como uma rocha. E continuando a passagem,
Por isso que o Senhor nos diz, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, mas aquele que salvar a sua vida por causa de mim, encontrará, porque se você morrer por causa de Jesus, você encontrará a vida no reino de Deus, porque o Senhor está preparando morada para nós lá no reino de Deus, glória a Deus. Por isso que a gente tem que glorificar e louvar o santo nome do Senhor, porque o Senhor, Ele nos deixou o Espírito Santo para nos preparar para o teu reino, para viver com Ele no reino de Deus. Glória a Jesus. E continuando a passagem, então o Senhor diz aqui, no versículo 26, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca a sua alma? Pois o Filho do Homem virá na sua glória de seu Pai com os seus anjos. Então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto que alguns daqui, se achar, não experimentarão a morte antes de vier o Filho do Homem vindo do céu. Glória a Jesus. A gente vê muito bem aqui, o que adianta o homem? Ganhar tudo, ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma. O que o Senhor quer nos falar nessa passagem? Devemos entender que nada que está neste mundo, nada, não devemos amar as coisas do mundo, não devemos amar os nossos bens materiais, não devemos amar as coisas que a gente temos. Devemos entender a passagem, devemos amar a Deus acima de todas as coisas. É como Ele sempre nos diz, coloque o Senhor acima de tudo na sua vida. É como Ele diz na sua passagem, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque assim deve ser feito. Primeiro você tem que buscar Deus, primeiro você tem que buscar estar na presença de Deus, buscar as coisas de Deus, para depois as outras coisas serão acrescentadas, as outras vezes virão na sua vida no tempo certo, na vontade do Senhor. Por isso que o Senhor nos diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder sua alma. Devemos refletir nessa passagem. Para quem você está vivendo hoje? Quem está sendo Deus na sua vida hoje? Devemos refletir essa passagem, porque só existe um Deus, que é o Deus Jeová, aquele que reina todo, o Criador, Jesus Cristo. Glória a Jesus. Então ele diz aqui no versículo 27, pois o Filho do Homem virá com sua glória de seu Pai, com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. E ele garante que algum dos que está aqui, se achar não experimentarão a morte, mas virá com o Filho do Homem vindo do reino do céu. Então ele diz aqui, se você continuar firme na palavra de Deus, se você continuar firme no caminho de Deus, você será recompensado, porque o Filho do Homem virá na glória dos seus anjos e recompensará todos aqueles que continuar no caminho de Deus, todos aqueles que continuar fiel a Ele, amar a Ele em tudo, e renunciar a tudo que está na sua vida para seguir o caminho de Jesus, porque este é o nosso dever, largar as coisas do mundo, largar as coisas mundanas e seguir o caminho de Jesus. Esse é o nosso caminho, esse é aquilo que a gente deve, isso é que o Jesus quer que a gente faça. Então reflita nessa passagem de hoje. Se você aí, que essa palavra tocou no seu coração, você está vivendo uma vida mundana, mas você quer largar isso tudo, quer fazer como os discípulos de Jesus, quer largar tudo e seguir Jesus a partir de hoje, viver para Ele, viver os seus caminhos, viver a sua palavra. Então, este é o momento, confessa com o seu coração que você está arrependido, confessa com Jesus, dobra o seu joelho e confessa com Jesus que você está arrependido, que você quer viver uma nova vida com Ele a partir de hoje, que você quer se entregar aos seus caminhos, que você quer entregar a sua vida a Jesus e a partir de hoje quer viver para Ele. Jesus está te chamando neste momento, então entregue os seus caminhos a Jesus, deixe o Senhor fazer morada no seu coração, deixe o Senhor fazer parte da sua vida, porque Ele quer. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor é o nosso Deus, Ele morreu por você, para que você possa
ter uma vida eterna no reino de Deus. Ele derramou o seu sangue para que você fosse curado de todas as suas enfermidades, de todos os seus pecados. Então creia que Jesus é o único e suficiente Salvador de sua vida, porque Ele é o nosso único e suficiente Salvador de nossa vida. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Glória a Jesus. Devemos glorificar o seu santo nome. Nascemos para adorar o Senhor. Para isso fomos criados, para adorar o seu santo nome, porque Ele é o único digno de honra e glória. É Ele que devemos adorar. Então, que você venha repetir essa passagem de hoje. Que você venha estar no caminho do Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar aqui neste momento. Quem puder fechar os seus olhos. Senhor, meu Deus, o meu Pai. Eis que eu venho agradecer, meu Pai, por mais uma oportunidade, Senhor, de estar aqui, meu Pai, louvando e adorando o teu santo nome, Senhor. Pai, hoje a palavra do Senhor vem nos falar sobre o chamado do Senhor que o Senhor tem na nossa vida, meu Pai. Muitas das vezes, meu Pai, quando o Senhor nos chama, meu Pai, às vezes devemos fazer como os discípulos, meu Pai, que largou tudo para te seguir, Jesus. E muitas das vezes, quando o Senhor nos chama, a gente tem muitas coisas que a gente tem que resolver. A gente dizemos não para você naquele momento. A gente, mas ainda não é o momento certo de eu seguir Jesus, vou deixar para depois. Mas sabemos que não há mais tempo, meu Pai. Que devemos renunciar tudo aquilo para seguir o Senhor. Porque só o Senhor tem o caminho, só o Senhor tem a palavra da vida. Aquilo que nos liberta de todo o mal. Então, meu Pai, eu lhe peço que em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha tocar no coração de cada um que está assistindo esse vídeo, meu Pai. E se tiver alguém aí, meu Pai, que essa palavra tocou e que essa pessoa, meu Pai, sentiu no seu coração que quer se arrepender dos seus pecados e quer seguir o Senhor a partir de hoje, então eu lhe peço, Senhor, que o Senhor venha tocar no coração dessa pessoa, que essa pessoa venha abrir o seu coração para Ti, meu Pai, e que ela possa, Senhor, pedir perdão de todos os seus pecados, deixar tudo aquilo que ela vivenciou lá atrás, meu Pai, e possa, a partir de hoje, começar do zero e começar a viver uma nova vida com o Senhor. Deixar que o Senhor escreva uma nova história na vida dela hoje. E que o Senhor também possa escrever o nome dela no livro da vida a partir de hoje, meu Pai. E que a partir de hoje ela possa, sim, meu Pai, viver uma nova história com o Senhor. Viver para o Senhor, viver as suas obras, meu Pai. Adorar e louvar o seu santo nome. Que é para isso que nós fomos criados, meu Pai. Para adorar, louvar e adorar o seu santo nome. Aquele que é digno de honra e glória. Aleluia, Senhor. Então eu lhe peço, meu Pai, que em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar no coração de cada um aí, meu Pai. E que essa palavra, meu Pai, possa penetrar no coração de cada um e ela possa germinar semente para que possa gerar bons frutos no futuro. Em nome de Jesus é que eu lhe peço, meu Pai. E em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Essa é a passagem de hoje. Que essa passagem venha ter falado do seu coração hoje. E que o Senhor continue te abençoando. Que você continue sempre na presença do Senhor, louvando e adorando o santo nome do Senhor. Que a paz do Senhor esteja sempre com você. E amém. Glória a Deus.